As already I mentioned, Como eu já mencionei, very purpose of Dharma o propósito verdadeiro do Dharma, of course, all different religious tradition, all Claro. meant claramente todas as religiões, tradições religiosas, a proposta delas é reduzir os sofrimentos e conduzir à felicidade. Eu sempre expresso human beings, also the que todos os seres, loving kindness. que a melhor coisa dos seres, que ajuda todos os seres sencientes é a afabilidade. Desde o nascimento até a morte. Desde que todas as religiões, as religiões de todos os seres humanos, todas elas conduzem à prática do amor afável. Forgiveness, E juntamente com essa, o perdão, a tolerância e o contentamento. the Indian tradition, A diferença da tradição indiana, lot of sort of explanation about emotion, about mind, naturalmente tem muitas explicações sobre as emoções e sobre a mente. E o Buda, ele mesmo, era indiano. he studied E ele estudou e praticou a tradição indiana já existente na Índia naquele tempo. 6 years. E por Fasting. 6 anos ele fez jejum somente meditando e pensando, e ele desenvolveu profundo conhecimento sobre a realidade, a maneira como as coisas existem. E a primeira expressão que ele disse foi: se como aquilo que eu encontrei, sem explicar ninguém vai entender, então é melhor que eu me retire na floresta e permaneço em silêncio. E é uma coisa única do Buda. Primeiramente, eu expliquei, ele explicou as 4 verdades, e segundo, os giros, primeiro giro da roda, da Prajna Paramita, e é uma coisa única nos ensinamentos dele. E, Express or understand about that Buddha. Ninguém expressou sobre a morte, somente o Buda. Ninguém te falou. Então, So, then the Prajaparamita Sutra, e o Sutra da Prajna Paramita, not publicly. ele não ensinou publicamente. In public, the was a Danyusum Karsadimini. Or the Tsurum Pinginji. Ele explicou a vaziedade. Ele ensinou a vaziedade, tem assim, a concentração, e isso é uma coisa comum à tradição Pali. Four Noble Truth. E as quatro nobres verdades e as 37 práticas foi escrita, estão escritas nos textos Also the teaching at Rajagiri. O segundo giro do Dharma, ele explicou em Rajagiri, e foi só para algumas pessoas selecionadas, e não tem muita coisa escrita nos livros sobre isso.
Porque para estudar a perfeição da sabedoria, para entender a perfeição da sabedoria, se precisa de inteligência, ter uma inteligência elevada, porque é muito difícil de entender. Então, o Sutra da Prajnaparamita, The very name Prajna Paramita, Shiruj Bharatushima. em sânscrito é Prajna Paramita, em tibetano é Sherab Paraduchimpa, First, e indo além, Dharma wheel, generally speaking, something common. o primeiro giro da roda, mais ou menos, foi uma coisa comum que pode ser comum a todas as religiões. O estado da claro, tem uma diferença em o estado da sensação e o caminho conduz a isso, mas basicamente são todas comum a todas as outras religiões. You see, something very sophisticated. A Prajnaparamita é uma coisa é um estudo muito sofisticado e não é muito fácil de ser compreendido. Então, Buda selecionou alguns discípulos que tinham a faculdade elevada, uma boa faculdade mental. Então, historicamente, não é mencionado nos livros. E a compreender essa sabedoria, So then even within, you see, follow of Sanskrit tradition, mesmo os seguidores da tradição sânscrita, eles acham muito difícil compreender isso. E tem e poderia ter um perigo de cair no niquilismo, que nada existe. taught third Então, para isso ele ensinou o terceiro giro da roda do Dharma, the text para fazer alguma distinção. I discussing. O texto que nós estamos discutindo, Nagarjuna's, you see, Madhyamika Mulakarikas, no texto de Madhyamika Mula Karika, um comentário sobre a sabedoria fundamental da Nagarjuna, explica Shunyata. principalmente o segundo giro da roda do Dharma, All Buddhists, I think, mesmo que fala principalmente sobre a vaziedade. E eu acho que a palavra sobre a shunyata ou vaziedade, muita gente já escutou sobre isso, mas há uma explicação detalhada sobre shunyata ou vaziedade so that after está nesse comentário. E depois, I think the very purpose of his Sadhguru, eu acho que o propósito fundamental de Nagarjuna, of the planet, ele deve ter reencarnado nesse planeta. several lives, he determined about the Eu pessoalmente penso que por muitas vezes ele deve ter determinado a ensinar a originação interdependente. you see, he E practiced, E study, gradualmente, quando ele nasceu aqui na Índia, gradualmente ele estudou e praticou, e de acordo com a sua própria experiência, Mulakarika. ele escreveu o texto de Madhyamika Mula Karika, a sabedoria fundamental do caminho do meio. Isso foi escrito por Nagarjuna. Mulakarika Madhyamika Mula Karika existe ainda a tradição sânscrita, o escrito sânscrito em sânscrito original. so the one teaching from Sanskrit. So Eu escrevi esse texto. important point, Eu escrevi esse texto. text, Eu recebi um livro desse e tem uns pontos importantes na tradição que é escrito em sânscrito e é muito importante. E eu recebi isso de Kunu Lamarim. that nyamu namdol, that trebani, tongbo ni ki gagwan jurus. Por exemplo, tem
according Sanskrit, Kunala Rinpoche, when he mentioned, you see, De acordo com de acordo com a tradição tibetana, tem uma very important, Tongpa Nyi Ki Gaba Yurusana, Marg, Lamde. Tongpa Nyi Tu Gaba Yurusana, Gokde. são I'm wondering, the Madhyamika Kasada, Tikasa. Madhyamika Avatara. Whether is original Sanskrit still there or not, I'm wondering. nesse texto de Madhyamika, eu não sei se realmente o sânscrito original existe ou não. E o que o Madhyamika Shukula Karika, ele escreveu: da cessação dos karma e aflições mentais surge o nirvana, dos karma e aflições mentais surge o pensamento conceitual, consequentemente, este surge das elaborações mentais. As elaborações são por meio da realização da vaziedade. Ele está perguntando aos indianos se existe o texto original I think worldwide, desse texto de Chandrakirti. I think should research Eu acho que seria benéfico se university, Sanskrit university there. os estudiosos indianos deveriam verificar se existe esse texto de Chandrakirti entrando no caminho do meio em sânscrito, se existe o original. Among the sort of intellectual circle, the Sanskrit consider something Kasoda. Entre os intelectuais, o considerado que estudam sânscrito, que o sânscrito é considerado aqueles que sabem aqueles que são considerado uma língua, quem sabe o sânscrito é considerado uma pessoa que tem uma educação muito elevada. Então ele deveria verificar se combinar esse livro os escritos de Mudya Madhyamika Karika e o texto de sabedoria fundamental do caminho do meio e entrando no caminho do meio. Combinar esses dois seria muito importante. Isso é muito útil para vocês indianos, não para mim? More Hindi word. Eu acho que os indianos eles têm muitas palavras em hindus, mas eles chamam Torá em Kana. Torá significa pouco e Kana significa comida e Pani significa água. Quando eu pensei hoje em dia, eu pensei, assim que eu cheguei aqui, eu pensei, eu devo estudar indiano, mas agora é muito tarde para mim fazer isso. So that's you should also research. Então vocês têm que pesquisar o texto original de Entrando no Caminho do Meio e combinar esses dois textos de Nagarjuna, Sabedoria Fundamental e combinar esse escrito de Nagarjuna, Mudya Madhyamika Karika, Sabedoria Fundamental, e o texto de Nagarjuna, Entrando no Caminho do Meio. About, you see, the Nagarjuna's, also the Madhyamika Mulakarika, two books. One, this Umanjukpa. Mainly the essence. Existem dois escritos, comentários de Nagarjuna. Esse é o Magyupai, Entrando no Caminho do Meio. Quando Nagarjuna escreveu Sabedoria Fundamental,
A escola filosófica de Chittamatra somente ainda não tinha desenvolvido. E depois que o Nagarjuna deixou o corpo, surgiu veio a Arya Sangha e outros outros estudiosos seguiram a visão de Asanga. Então, esse texto de entrando no caminho, no sexto capítulo, tem muitos argumentos, debate sobre a escola filosófica de Chittamatra, que são os oponentes. Os oponentes, na tradução em português, eu coloquei o. They really fully utilize the Esses mestres indianos antigos, eles utilizaram completamente a sua inteligência. Então, o texto através do raciocínio lógico. Esse comentário principal tem o texto de Chandrakirti, Uma Siksel. Eu me pergunto se existe também o original desse texto de Uma Caminho do Meio, uma Siksel. Tem também um outro texto chamado o Magyupa Tendel, tem o Magyupa Siksel. O comentário de Madame Kakarika é maravilhoso. Esses dois livros são maravilhosos. Esses dois livros escritos por Chandrakirti, ele escreveu esses dois livros sobre o comentário sobre sabedoria fundamental, e é muito útil. Eu sou muito familiar com o comentário de Entrando no Caminho do Meio, e é muito útil. É maravilhoso esse comentário. Esse é o Magyupa Siksel. Eu estou pensando em estudar esse livro. E desde ontem eu comecei a estudar Uma Siksel. Ele começou a ler esse texto, Uma Siksel. One great Tibetan scholar. Um grande erudito tibetano, ele mencionou que estudar, mesmo que você morra amanhã, até um dia anterior da sua morte, é muito útil você estudar. Então, esta vida terminará e talvez não seja muito útil, mas se você tem um conhecimento sobre um conhecimento que proveio dos estudos, vai ser muito útil na próxima vida. Muitos desses eruditos do passado, eles não estudaram só por uma vida. Alguns dizem que eles estudaram até por 500 vidas. E desenvolveu esse grande conhecimento. Eu penso que para os próximos 15, 20 anos, eu já comecei a estudar esse Uma Siksel desde ontem. Eu recebi a transmissão oral de Sukshi Rinpoche. Basicamente, como você sabe, a proposta fundamental dessa filosofia sofisticada
Desde que nós não desejamos o sofrimento, mas os sofrimentos surgem das suas próprias causas. E se nós, e se qualquer um que deseja eliminar o sofrimento deve compreender profundamente a raiz do sofrimento. Dos sofrimentos. Isso é de acordo com os ensinamentos de Buda e de acordo com esse texto da entrada do caminho do meio. E a raiz última dos sofrimentos é a ignorância fundamental e tem a possibilidade de erradicar a ignorância através da sabedoria. 가사 이 귤라면 측디 저선 가 Não tem luz. 주물 루브로 원이 당스 딘 고드 가사 No Mahayana Tantra diz que todas as aflições mentais são adventícias, temporais. all the wrong views. E todas as visões errôneas, as visões errôneas e as emoções destrutivas são baseadas na ignorância que não compreende a maneira última de existir dos fenômenos. Então, nossa responsabilidade é remover essa ignorância através da sabedoria. Essa sabedoria transcendente. E tem um texto que menciona que todas as emoções negativas out of ignorance. surgem devido à ignorância. Always antidote. E o antídoto à ignorância Always antidote. as visões corretas são antídotos às visões errôneas e à ignorância. A questão é se eu pratico a visão correta ou não. Se não, No sound basis. todas as visões errôneas, a ignorância não tem realmente uma base fundamental. A compreensão de compreender a realidade How difficult não importa, inicialmente, não importa quanto seja difícil os estudos, mas através de persistir em estudar, nós ganharemos uma experiência. E sobre isso eu tenho algumas experiências, décadas após décadas, pensando de novo, refletindo sobre esses estudos. Nagarjuna says, É como disse Nagarjuna, da cessação dos karmas e aflições mentais surge o nirvana, dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual. Consequentemente, esse surge das elaborações mentais. Elaborações cessam por meio da realização da vaziedade. Então, tendo desenvolvido a experiência no caminho, onde que surge devido a um esforço de chegar até a cessação e até o caminho. E dessa experiência, eu sou capaz de dizer que a verdade da cessação e a verdade do caminho é possível. Isso eu estou dizendo da experiência minha própria. Então, através dessa experiência, eu posso, é possível através das minhas experiências, é possível que posso ensinar que essas duas verdades, a cessação do caminho, pode surgir dentro de um praticante.
E por 5 anos eu estudei esses instrumentos, tive experiência, integrei esses instrumentos em mim mesmo, e por essas experiências eu posso dizer que vocês podem integrar esses instrumentos dentro do seu contínuo mental, e até nos instrumentos esses instrumentos surgirão, aparecerão até mesmo nos seus sonhos. É por isso que eu digo que estudar os ensinamentos, escutar os ensinamentos e refletir, e através de refletir sobre ensinamentos de novo, você ganha uma convicção, e depois você medita, e você, através da meditação, você ganha esses ensinamentos podem ser imbuídos, ficar imbuídos dentro do seu, dentro de você. Como disse o mantra de Tehatagate Paragate Parasangate Bodhisoa. E no final do... Espera aí. Nos 13 últimos capítulos do capítulo 6, o verso 224 em diante, por exemplo, nós nascemos como um corpo humano e nascemos em uma terra onde os ensinamentos do Buda se espalhou, e os ensinamentos do Buda é dito que esses ensinamentos perduram por 4.000 anos, e nós temos a facilidade de estudar esses ensinamentos de Buda, e tem os textos de Tangyu e Kangyu, que são os ensinamentos de Buda e seus comentários, e em algumas línguas são traduzidas esses textos, e nós devemos estudar esses ensinamentos de acordo com ouvir, refletir e meditar. E gradualmente nós seremos capazes de alcançar o caminho que conduz à iluminação. O verso final do capítulo, esses 3 versos, 224, 225 e 226. E a conclusão, o verso 26, é que isso pode se tornar como a verdade para nós, espalhando suas vastas asas brancas da convencionalidade, o rei dos cisnes, tendo avançado em frente dos cisnes, os seres, prossegue para a margem suprema do oceano das qualidades do conquistador, juntamente com a poderosa força do vento das virtudes. Isso é a conclusão. Se nós estudamos o caminho dessa maneira, isso é a conclusão que nós chegaremos. Agora são as perguntas. Namo Buddha, Your Holiness. My question is, minha pergunta é: a entidade da água que aparece como água para os seres humanos é vista como neta para os deuses, é vista como sangue pus para os espíritos famintos. Sua Santidade poderia explicar a natureza das partes desta entidade e como esta natureza pode ser entendida do ponto de vista da física quântica? Hello? 퀀텀 체리 리고도 잖아. 다디 다 퀀텀 피지스기 변화 아다 지 능주다 내주 A física.
Na física quântica, eles falam sobre a aparência, o que é aparência e o que é a realidade. Isso é bem conhecido para aqueles que conhecem um pouco de física quântica. Na aparência, nós temos os 5 elementos: água, fogo, a terra, mas sem permanecer nessa aparência relativa, mas se nós nos aprofundamos nessas aparências, qualquer matéria que existe é feita daquilo conhecido como as 8 substâncias. Dentro desse nível sutil, existem essas diferentes substâncias, como o espaço e assim por diante. Então, quando nós vemos a água é algo líquido. Quando pensamos sobre isso pode surgir claramente na sua mente o que é a água. Quando nós pensamos sobre o elemento vento, quanto mais você pensa, mais aparece, isso surge claro na sua mente. Por exemplo, talvez uma substância que existe dentro de um copo, talvez ela possa ter, ela tem as suas próprias propriedades, a sua potencialidade, mas a objetificação desse objeto dentro do copo é o líquido. Esse líquido é a objetificação do que está dentro do copo. Quando os diferentes seres sencientes olham para esse mesmo líquido, ele aparece diferentemente de acordo com a capacidade, a predisposição mental de cada um desses seres. Ou da projeção mental de cada um desses seres. Shalini Mahajan. Shalini Mahajan is a conservation. Essa segunda pergunta é de Shalini Mahajan. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. How should a person Minha suffering pergunta from acute pain or tragedy practice the wisdom of emptiness at that time? Because at that moment, the pain or suffering seems so objectively real. Thank you. Minha pergunta é: como uma pessoa que sofre por uma dor aguda ou tragédia deve praticar a sabedoria que compreende a vaziedade naquele momento, uma vez que naquele momento a dor do sofrimento parece ter uma existência objetiva real? Quando você tem alguma dor, você tenta pensar qual é a verdadeira natureza dessa dor. A vaziedade ou shunyata não significa que nada existe. A dor existe, mas não existe independentemente como ela aparece. A natureza, compreendendo a natureza da dor, a natureza da dor é a vaziedade, vazio de existência inerente. Pensar sobre vazio de existência inerente, mas pensar sobre isso não é realmente bem útil. A dor é experimentada, pela consciência e pelo corpo, pela mente e pelo corpo. E a consciência mental. Quando nós temos a dor, nós desenvolvemos uma exageração quando nós olhamos para essa dor. Isso, por sua vez, acontece porque nós apegamos a uma existência independente da dor, como se a dor existisse por ela mesma. A dor por ela mesma não pode, talvez não passe. Mas se nós
podemos desenvolver esse pensamento que a dor não existe de uma maneira objetiva, independentemente por ela mesma, mas devido da nossa mais mesmo que exista essa aparência dessa dor que aparece a você, mas ela não tem uma existência objetiva por ela mesma. Pensando assim, talvez isso ajude você a reduzir o efeito da dor na sua mente, porque a mente é experienciada pela mente. Então, a visão da vaziedade serve para isso, para nós analisar como as coisas surgem. Os sofrimentos não existem. Não faz um sentido para o Buda dizer que isso é a verdade do sofrimento. Se quando nós temos os sofrimentos, nós desenvolvemos uma reação negativa para com essa dor ou esse sofrimento. E por isso, quando é dito na física quântica que as coisas não existem, não têm uma existência objetiva, e essa compreensão ajuda também a reduzir o nosso sofrimento, a nossa dor. E o Buda ensinou a verdade do sofrimento e o antídoto para esse, que é os ensinamentos da vaziedade. Quando eu falei antes, karma... A karma, quando o karma e a cessação da cessação do karma e a flexião mentais surge univança e no texto de Sabedoria Fundamental diz que todas essas sofrimentos surgem de concepção errônea, e isso, por sua vez, surgem do apego, do nosso apego a uma aparência falsa. E quando nós experienciamos a dor e o prazer, nós também temos essa percepção exagerada, essa percepção exagerada que nos faz apegar a essas coisas como elas existissem separadamente. Mas nós devemos pensar que as coisas não existem assim como elas nos aparecem a nós, como elas existissem por elas mesmas. Quando nós seremos capazes de entender isso nos ajudará a reduzir essa reação à dor. Okay. So, Your Holiness, the third question is Chune Dolma. She is from Ladakh. A terceira pergunta é do Ladakh, que está estudando de psicologia na Universidade de Chandrika. Minha pergunta para o senhor por que nos sentimos superficiais quando tentamos praticar bodhicitta? Como podemos restabelecer o senso de realidade para que a superficialidade não nos desmotive a meditar sobre bodhicitta? Isso é uma questão de familiarizar sua mente com isto. Primeiramente, você tem que desenvolver os três processos de estudar, ouvir, refletir e meditar. Isso significa familiarizar sua mente com esse processo. E, através dessa familiarização, você assimilará essa experiência e, colocando isso, esforçando mais e mais, você pode alcançar o caminho que conduz à iluminação, e isso se tornará um processo sem dificuldade. Muitas pessoas estudou o Dharma por muito tempo, mas não integrou os ensinamentos dentro de você, dentro dele mesmo. Mas eles chegarão a um ponto que diz, os ensinamentos dizem assim, porém,
não é que funciona mesmo assim. Nós falamos sobre a convencionalidade das coisas. É claramente que as coisas nos aparecem 탑시들이 제거해야지. 봐. e é maculada mas é maculada pela percepção errônea e para isso nós devemos treinar nossa mente que reduzir a nossa reduzir a nossa percepção errônea sobre as aparências. Buda também ele tomou remédios e ele também escreveu textos sobre a medicina. Entre os 5 temas escritos no budismo, e o texto da medicina é um tema escrito e ensinado pelo Buda. O outro tema ensinado pelo Buda foi a arte também de criar, de fazer copos, vasos e assim por assim. E também a arte de pintar tancas e assim por diante. Tudo isso é relevante para satisfazer a nossa felicidade. Mas quando isso se torna armas para ajudar, para destruir outras pessoas, nós temos que aplicar os ensinamentos do Buda para desenvolver um bom coração para com os outros. Quando se tem sofrimento, podemos ajudar a reduzir esses sofrimentos com a ajuda da meditação sobre a vaidade. Quando os sofrimentos que existem no mundo deriva do egocentrismo e toda a felicidade que existe nos outros, existe no mundo, depende do prezar mais os outros do que a nós mesmos. Aquilo que acontece no mundo com nós é porque nós negligenciamos o bem-estar dos outros e temos uma motivação egoísta. E por isso que todos os sofrimentos que experienciamos é devido a desse autocentrismo. Quando medito na Bodhicitta, para satisfazer o meu bem-estar e dos outros, eu tenho que desenvolver a Bodhicitta. O que Shantideva sei também, que a pessoa inteligente seria que montando no cavalo da Bodhicitta, que elimina toda a dor, como uma pessoa inteligente pode se sentir desescorajada, indo de felicidade a felicidade. E diz também que todas as emoções, essas emoções destrutivas é enraizada na ignorância. E isso pode ser eliminado através da realização da sabedoria que compreende a vaziedade. No texto de Pramanavartika também é sentido que todas essas contaminações existentes na nossa mente são todas temporais e por isso que elas podem ser eliminadas, porque elas não fazem parte da nossa mente. E podemos dizer que através do apego às coisas
que o apego às coisas como elas nos aparecem, ela não é uma coisa, um apego que aparece, que faz parte da nossa mente, porque a natureza da nossa mente é clara e transparente, e por isso que não é imaculada, e por isso que todas essas máculas, essas emoções negativas, adventícias não podem ser eliminadas. E porque a mente é vazia de uma natureza intrínseca, e é dito que por isso que essas contaminações não fazem parte da natureza da mente. Quando nós pensamos nessas linhas, nós podemos desenvolver desenvolver um pensamento que o estado búdico é possível que alcançamos o estado búdico. E nós devemos ser persistentes e devemos estudar anos após anos e não deixar esses pensamentos só na livraria, mas pensar nesses pensamentos de novo e de novo. O que muitos dos cientistas faltam, porque no passado eles focalizaram os desenvolvimentos, as pesquisas científicas mais focalizadas no materialismo. Mas hoje eles mudaram o foco e eles hoje em dia pensam em aprender mais sobre o desenvolvimento da mente. E para isso para esses estudos nós temos as tradições budistas que falam sobre as emoções da mente. A parte desses ensinamentos budistas, a ciência moderna não tem muita coisa que fala sobre a mente e as emoções. E tem um currículo que foi implementado que poder implementar um currículo que poderia implementar nas escolas para as crianças, estudar o Lorigi, que é sobre a mente, um estudo budista sobre a mente, que fala sobre as 5 mentes, a mente primordial, ou a mente primária e as 51 tipos de mente secundárias ou fatores mentais, estuda análise, investigação e a diferença a diferença entre esses aqui, uma parte da análise investiga as coisas mais grosseiras e investiga as coisas mais de uma maneira mais profunda. Delhi, Jaya is an artist and a teacher. A quarta pergunta era Jaya, e ela é uma artista e é uma professora. Essa pessoa é de Delhi. Bom dia, Sua Santidade. Poderia a autocompaixão, minha pergunta é, poderia a autocompaixão e o perdão ajudar a gerar bodhicitta? Falando sobre a bodhicitta, a mente da iluminação, existe o método de desenvolver a bodhicitta, de escambiar você com os outros. A mesma coisa, assim como você preza você mesma, você tem que prezar todos os outros seres sencientes. Nós não dizemos que devemos abandonar ou prezar você mesmo, porque isso nos ajuda a alcançar o estado búdico
Quando nós dizemos manter os outros mais queridos do que você mesmo, isso não quer dizer que você não tem que trabalhar para você mesmo, não tem que prezar você mesmo. O Buda mesmo, ele praticou por 6 anos austericamente, com essa aspiração de alcançar a iluminação para ele mesmo. Aquilo que devemos eliminar é essa atitude autocentrista, que pensa somente em você mesmo, o egoísmo. Mas o cuidado de você não é uma coisa que você deve abandonar. O cultivo da bodhisattva ajuda nós mesmos e para que nós sejamos capazes de ajudar os outros. É claro que para ser capaz de ajudar os outros, nós temos que ter experiências nós mesmos. E sem ter desenvolvido a experiência da bodhisattva dentro de nós mesmos, como nós poderemos ajudar outras pessoas que estão sofrimentos? É como quando você se torna um professor de uma escola, sem você ter estudado, como você pode ensinar as outras pessoas? Se você não tem um conhecimento sobre o tema, você não pode ensinar isso a outras pessoas. Então, aqui, falando sobre a bodhisattva, primeiramente, você tem que desenvolver a experiência dentro de você mesmo, através da prática e do treinamento mental. Mesmo que você depois que todos os seres alcançaram a iluminação, eu alcançarei a iluminação. Mas isso não acontece desse jeito. Tem 3 tipos de bodhisattva. A bodhisattva como o rei, a bodhisattva como aquele que conduz um barco e a bodhisattva como um pastor. Primeiramente, você tenta entender a causa dos sofrimentos e ele elimina o sofrimento. E através dessa experiência que você tem, você pode ensinar isso às outras pessoas. O mestre Nagarjuna e Aryadeva e outros, eles cultivaram primeiramente a bodhisattva. E eles também meditaram sobre a vaziedade, a sabedoria que compreende a vaziedade. E eles, no caminho da iluminação, eles entraram, e através disso, no caminho da iluminação, sem falar, então, nós temos que ter a coragem e a determinação de trabalhar para servir os outros seres sencientes. Como no livro do Guru Yoga disse, que a bodhisattva, ele conduz você dos reinos inferiores de existência e conduz você aos reinos superiores da existência. E depois disso conduz você ao caminho, ao estado da imortalidade. Sem você ter desenvolvido dentro de você mesmo, ter experienciado dentro de você mesmo a bodhisattva combinada com a vaziedade, como você poderá ensinar as outras pessoas e conduzi-los ao caminho da iluminação? A quinta pergunta é... Good morning, Your Holiness. My question is, minha pergunta é... impermanent se tudo é momentâneo, impermanente e condicionado neste mundo, então, como justificamos o estado da liberação ou nirvana? Este é o momento ou... Este é momentâneo e impermanente, condicionado ou não condicionado. Como eu disse antes, liberação ou nirvana, quando você tenta
olhar para a identidade da liberação, o que você encontra é a vaziedade da mente. 见贤了对呢，对吧？ Qualquer objeto que você possa perceber, que 라왕 주고 매버 들라 그 라왕 주고 que 그 você 춘이 sen스도 진짜 되는 que você analise, ele é ausente de uma entidade intrínseca ele mesmo. Então, esse objeto é dependente de outros fatores, mas essa natura vazia da mente não é um fenômeno composto. Isso não quer dizer que isso surgiu de outras causas, essa vaziedade da mente surgiu de causas e condições. Isso não quer dizer isso. Enquanto a nossa concepção errônea da realidade, nós vemos as coisas como elas têm uma existência permanente por ela mesma. Isso é causa de uma visão distorcida. Isso nos causa uma visão distorcida. O fato que as coisas existem de maneira dependente ou interdependente é a natureza das coisas. As coisas, é natural que as coisas existem, os fenômenos existem de maneira interdependente. Quando nós dizemos que a vaziedade também é dependente, mas isso não quer dizer que essa vaziedade é condicionada de causas e condições. Mas existem mas isso, como o mestre Nagarjuna disse, tudo aquilo que é dependente é dito que é vaziedade. E tudo aquilo que é vaziedade é dito que é dependente. Quando você entende a vaziedade, isso ajuda você a eliminar a visão da permanência. E quando você compreende a visão da vaziedade dependente, isso ajuda você a eliminar a visão do o nihilismo e do nihilismo e do eternalismo. Existem três tipos de independente. Uma é dependente causal, a outra é dependente o todo depende de sua partes, e a terceira é que as coisas dependem a dependência dos rótulos, da designação. A outra pergunta é uma estudante do Ladakh, e a pergunta é: como a originação interdependente e a vaziedade são dois lados da mesma moeda? 시바도 시작 유도 유진 다 시바사디 유진 something 거리 consciência e a cognição mental e o objeto do conhecimento são dependentes uns dos outros. Quando nós dizemos consciência, parece que existe alguma coisa que você deve conhecer. E, em base, na dependência do objeto do conhecimento, você tem o conhecimento disso. Então, tudo aquilo que você percebe, você pode falar dessa percepção do objeto em relação a outras coisas. 자자가 시베를 쳐가지 이르자네도 시자서 러르마도 com a consciência, por meio da consciência, você percebe as outras coisas. E por isso que nós podemos falar do objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento não é alguma coisa que está independente da nosso conhecimento, existem por eles mesmos. Esses objetos do conhecimento também são designados pelos rótulos. Por exemplo, os animais não usam a linguagem como nós. Nós usamos a linguagem para denominar os objetos, os fenômenos e as coisas.
E isso é encontrado, isso que foi dito é encontrado nos escritos indianos. Nós fazemos muitas distinções entre os fenômenos, dizendo que é isso e aquilo. Existem muitas categorias que são feitas dos objetos do conhecimento. É claro que aqueles que existem seguem uma religião teísta, eles não devem se preocupar sobre isso. O que isso nos mostra? Isso que nos mostra que nós devemos desenvolver um conhecimento dentro de nós mesmos, a fim de nos eliminar as aflições mentais negativas e os sofrimentos. Sem um conhecimento, sem um conhecimento próprio, nós não podemos eliminar essas aflições mentais. Existe também a divisão dos os fenômenos os fenômenos aparentes, os fenômenos ocultos e os fenômenos completamente ocultos. Os fenômenos ocultos são a impermanência e assim por diante. Isso deve ser, todos esses tipos de fenômenos ocultos e extremamente ocultos, deve ser comprovado através dos raciocínios lógicos. Tem as categorias, a categoria dos fenômenos que é aquela os fenômenos extremamente ocultos. Para isso, nós devemos nos apoiar aos testemunhos que experienciaram esses fenômenos extremamente ocultos. Por exemplo, Buda falou sobre isso. Nos escritos de Nagarjuna, nós podemos ver que a compreensão dos ensinamentos, que nos conduz ao estado nos conduz através a compreensão dos ensinamentos, isso nos conduz ao estado búdico. She is doing the master's course at Tibet House. Master's course. The question is, a próxima pergunta, Sua Santidade nos poderia explicar como a mente e os seus objetos são mutuamente dependentes? nāngshī sībī chō kāntā kāñi nā kō kāntā tēne chūpa chī mā tō tēmī rāngyā wā chī tā nāwa nā shī tā tsūk tsūk rāngyā wā chī tēne mē tērā tā kō kāntā chī tākwa kōne yō bā As coisas pouco ele repetiu antes, é sempre como as coisas que nos aparecem, parece que eles são permanentes e dura eternamente, tem uma existência por eles mesmos, mas eles não existem dessa maneira. Eles são meramente nominais. Quando nós dizemos que eles são nominais ou são rotulados, isso mesmo que nós damos nomes a esse objeto, a esse fenômeno, mas quando nós olhamos para esse objeto, ele parece que ele é autossurgido, existe por ele mesmo, mas isso não é verdade. O que nós podemos entender disso é que as coisas só existem meramente devido a uma designação. E a parte disso, a parte desse tipo de existência, as coisas não existem por ele mesmo. Autossurgido. Então, por isso, para entender isso, nós usamos muitos raciocínios lógicos. E tem o raciocínio lógico que a ausência de um em muitos, e tem o raciocínio lógico, o rei dos raciocínios, que fala sobre a originação interdependente.
Aqui não se diz que não negamos a existência das coisas. O que é negado aqui é a negação da maneira que como as coisas existem. Isso se chama objeto de negação. O objeto de negação é negar a maneira de como as coisas existem. No verso 34 e 35 do capítulo 6, se as coisas, as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela refutação de suas características inerentes, e a vaidade se tornaria a causa da destruição dessas entidades, visto que isso é um absurdo e as entidades não existem inerentemente. Então, a partir dessa maneira, as coisas só existem devido a denominações. Isso quer dizer, a vaziedade significa a ausência de uma existência intrínseca, inerente por ela mesma, por si próprio. Quando você entende a vaziedade, aquilo que você entende é que as coisas existem de uma maneira, uma originação interdependente, dependente de outras coisas. Lama Tsongkhapa diz que sem nós alternar entre essas duas, quando seremos capazes de trazer uma compreensão profunda, direta da vaziedade, um indivíduo se compreende. Isso quer dizer, se você não precisa mais analisar que as coisas são vazias, ou por que as coisas são vazias, porque depende de uma origem ou uma condição, em se alternar entre esse pensamento, você alcança uma visão direta da vaziedade. Quando nós dizemos que as coisas, porque as coisas são dependentes, são a base das coisas, da existência dos fenômenos, é a originação interdependente, e por isso ela não tem uma existência intrínseca por ela mesma. E a escola prasangika, a escola somente a escola autonomista, eles dizem que as coisas têm uma existência intrínseca por elas mesmas. Como mencionei antes, as coisas existem como elas nos... Não. Nesse texto de Guhya Garbha Tantra, ele disse que as coisas aparecem, existem como elas nos aparecem, mas sem ser... Mas o que nós devemos dizer é que, sem ser contente sobre as coisas, sobre a aparência das coisas, eles indicam uma essência nessa aparência das coisas. Mas a escola prasangika madhyamika não diz as coisas. Que é meramente a aparência das coisas para nós, essa aparência, isso nos induz a um pensamento isso nos induz a pensar que as coisas não existem por elas mesmas. Isso também é comprovado pelos físicos quânticos. Your Holiness, the next question is by Raj Barua from Delhi. He asks that to understand the depths of the Buddha Dharma,
most of the bhikshus a- study for about 10 years. A pergunta é que, para entender a profundeza dos ensinamentos do Dharma, os monges devem estudar mais de 10 anos. E as pessoas laicas que vivem na cidade talvez não tenha a possibilidade de estudar esses 10 anos. Para entender a visão da Madhyamika e da Siddhamatra, Are the most important o que seria qual seria o texto mais importante que essas pessoas laicas poderiam estudar para compreender todos esses temas? 또 조조 가서 쉬어야기 정식sem 가다 가는 줄 때문에 쟁이 싸우러 지금도 A coisa principal é que, como eu disse ontem, uma pessoa laica deve desenvolver a bodhicitta. Por quê? Porque a nossa atitude é autocentrista. Nós ferimos outras pessoas. Então, para isso, o texto entrando no caminho do Bodhisattva deve ser estudado, e o capítulo 9 desse texto, talvez vocês não possam entender completamente o que está escrito aí, mas você pode entender a essência desse capítulo. E o capítulo 8, que nos mostra as desvantagens de uma atitude autocentrista. Esse capítulo deve ser estudado, e você também deve estudar a sabedoria fundamental de Nagarjuna e o texto de Prasanapadra. 이 젊으신 분들이 다 젊으시기 Muitos mestres tibetanos do passado, como o mestre Lama Tsongkhapa, ele escreveu 5 grandes textos que tem um conhecimento profundo sobre entrando no caminho do meio de Chandrakirti, que um desses textos é o Lamrim, o caminho do meio, e a sua explicação sobre o Madhyamika Avatarya, iluminação dos pensamentos, e o comentário Oceano da Sabedoria, que é um comentário sobre o caminho fundamental de Nagarjuna, e um outro texto que é o texto. Ele escreveu um comentário sobre os sutras. É dito que se você lê isso uma vez, você tem uma compreensão. Se você lê esses textos 10 vezes, você tem 10 compreensões. Vocês não devem estudar esse texto somente uma vez, mas você tem que estudar esse texto continuamente. Mesmo que você não possa se engajar nos debates como os monges e as monjas nos monastérios, mas mesmo assim você tem que estudar esses textos. E sobre os monges dos grandes monastérios, eles podem ser muito bom em debates, mas quando se fala de integrar os ensinamentos dentro deles mesmos, isso não é uma coisa que eles fazem bem. Quando vem na vida, Tushik Rinpoche sempre eles comparam os geshes como as flores que crescem em uma árvore sem dar frutos.
Isso mostra que, muitas vezes, eles sabem muito, mas não integram esses conhecimentos na vida cotidiana. Do ponto de Milarepa disse quando falando sobre a verdade última, ele teve um debate com uma deidade e ele disse que não só os Budas, mas ele disse que não só o Buda, mas esses seres obstrutores também não existem. Uma vez, quando ele estava meditando na sua caverna, nessa caverna tinha um buraco lá em cima. E desse buraco, ele escutou um barulho e isso o distraiu. E apareceu esse espírito e ele se tornou um espírito que bateu ele bateu no Gesum, no Milarepa. E ele disse que aí ele meditou que do ponto ele falou para esse espírito que, no ponto de vista último, nem o Buda não existe, você também não existe. E isso mostra as suas realizações que ele tinha, mesmo que ele não debateu como esses monges dos grandes monastérios, mas ele assimilou completamente a essência dos ensinamentos de Buda. E alguns desses versos que ele escreveu, que ele escreveu, é muito profundo em termos de compreender a vaziedade. Então, ele tinha essas grandes realizações por integrar os ensinamentos do Buda dentro dele mesmo, na sua contínua mental. Existem vários silogismos e tem os estudos lógicos, mesmo que você não possa usá-los de uma maneira extensiva, mas livros como Entrando no Caminho Entrando no Caminho do Meio e também os 5 caminhos, nos 5 tratados de Lama Tsongkhapa. Se você tem um Rinpoche que diz, se você lê esses textos de Lama Tsongkhapa, os 5 tratados de Lama Tsongkhapa, você terá uma grande convicção no texto da visão de Madhyamika. E também existem também os textos de Mahamudra, os textos do Nyingmapa, os escritos da tradição Nyingmapa, os textos da união da claridade e a vaziedade da tradição Sakya, do Mahamudra, os textos da Mahamudra do Kagyupa. Todos são textos que deveriam ser estudados. Tem uma tradição do Dzogchen. Pode ser, talvez exista. É claro que existem todos esses nomes dentro das tradições das várias tradições filosóficas, mas o ponto crucial é que eles têm o mesmo ponto, chegam ao mesmo ponto. O objetivo é um só. Teve um mestre que disse que, embora existem vários escritos e várias tradições dentro dessas várias tradições budistas, Nyingmapa, Kagyupa, Lupa, Kagyupa, Sakya, mas todos, o objetivo fundamental é o mesmo. A exposição, a maneira como eles expõem os ensinamentos podem ser diferentes. The question, last two questions, Your Holiness.
This is the ninth question, which says, how should we motivate ourselves? A pergunta é como poderíamos motivar nós mesmos em tempos de coisas negativas que nos acontecem. Por exemplo, se temos maneiras de escolher, nós devemos escolher, mas se não tivermos maneiras de escolher, não podemos fazer nada. Qualquer situação, condição mas não importa qual a condição que nós nascemos, mas você ainda tem os ensinamentos de Buda e você tem condições de continuar estudando os ensinamentos de Buda. Se você se você evita estudar os ensinamentos do Buda, qual será a sua condição na sua próxima vida? Não importa a condição que você tenha nascido, você tem que escolher você tem que escolher a condição correta para que na próxima vida você tenha a condição de encontrar esses ensinamentos na próxima vida. Os ensinamentos que nós tivemos hoje, que nós temos hoje de Buda Shakyamuni, que foi um mestre incomparável. E também existem outros Budas em outros planetas, em outros sistemas de mundos. Depois que se morre dessa vida, se você criou uma boa impressão mental no seu continental, com os ensinamentos de Buda, você pode renascer em um outro mundo onde tem os ensinamentos de Buda. Aquilo que nós não devemos sentir é desmoralizado, para que isso não conduza você a uma situação de renascimento inferior. Você tem que pensar, eu tenho esse precioso corpo humano nesta vida. E se eu não estudar esses ensinamentos agora, quando eu vou poder estudá-los? Através de integrar os ensinamentos dentro de você mesmo, tem sempre a oportunidade de encontrar um bom renascimento em outra vida e encontrar os ensinamentos do Buda em outras vidas. Qual a diferença? A próxima pergunta é qual a diferença diferença entre Prasangika e a outra escola lá que eu não entendi. Bom, pela resposta. Tem um texto no tibetano que chama tópicos coletados, e é uma maneira, se fala uma maneira que é relacionada ao debate, e é uma maneira fácil também, boa de estudar esses ensinamentos. Tem um mestre com quem Jamyang Shepa, e tem os escritos desse mestre também, que seria muito bom estudar. Porque esses textos relacionam a várias visões filosóficas. E esse livro é... Yes, Your Holiness, it is. Parece que esse livro, esse escrito é traduzido em inglês por Jeffrey Hopkins. Eu não sou certo. Olha. Okay, Your Holiness, that was the last question. Yes. You want? We ask more? Sorry. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you, Your Holiness, for
accepting our Muito obrigado por ter aceitado o nosso pedido de nos dar esses ensinamentos e comentários sobre esse texto. 2012, Your Holiness. You have been Desde 2011, o senhor tem nos ensinado essa Shala, Mumbai, em Dharamsala, Bombay. even virtually, you have taught us, Your Holiness. E- Thank you from the bottom of our hearts. E agora o senhor nos concedeu esses ensinamentos. Students, in Muito obrigado por ter dado essas oportunidades aos nossos estudantes de universidades e assim por diante. 가서 내면 저는 가서 그래. Siksha. 내면 가. Because of this problem. Estou fazendo essa videoconferência por causa dessa pandemia, mas eu acho que no fim do próximo ano, desse ano, Must be. eu acho que as coisas podem mudar. Eu desejo muito 대지실이 줄라가는데. And em um templo. end of this year, I determined to go to Bodh Gaya. No fim desse ano, eu determinei que ia a Bodh Gaya You say give some teaching. e dar alguns ensinamentos lá. So this body, Então, esse meu corpo 15, 20 years, pode existir. Eu determinei que nesse corpo, esse corpo deve existir por mais 15 ou 20 anos e determinei também ensinar e falar, fazer diálogo. practice. O propósito da minha prática, da minha própria prática, é compartilhar com outras pessoas o que eu conheço. live very, very long. Por favor, Sua Santidade, viva, tenha uma longa vida. Keep teaching us. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. As I mentioned yesterday, Como eu mencionei ontem, I think this Buddhist text, esse texto budista, esse texto de academic subject. esses escritos do mestre de Nalandra, alguma parte desses escritos vocês têm que considerar como tema acadêmico, que assim aqueles que não são credentes, aqueles que não são adeptos, eles podem também aproveitar disso. Mas principalmente a parte que fala sobre como enfrentar as nossas emoções negativas. Esses são temas acadêmicos e não religiosos. Sobre vaziedade, We should consider nós também devemos considerar esses temas como temas acadêmicos. Aqueles não adeptos a uma religião, also, you see, eles também raw emotion que através desses conhecimentos, as emoções negativas que esses não adeptos, ou que não creem em nada, eles também têm emoções negativas e através desses conhecimentos eles podem reduzir essas emoções. Thank you.